Olá, Motolama na área. Estamos entrando na época mais bonita do ano e a época que mais reclamam do frio. Mais bonita porque é a época do ano em que os raios de sol incidem na Terra mais de lado, por conta da maior inclinação do planeta em relação ao Sol. E a atmosfera filtra os comprimentos de onda mais curtos, só passando os comprimentos de onda mais longos. O que acontece? Só vemos as laranjas e os vermelhos. E tudo isso por falta do azul. Só para ilustrar, ao meio-dia, onde o Sol incide reto na atmosfera, o céu fica mais azul. E pelas mesmas razões, nós temos o inverno, que é onde o pessoal reclama do frio. E eu sei que no verão o pessoal reclama do calor. Isso é porque o ser humano, que nunca é fácil de agradar, gostaria que o ano todo tivesse 25 graus constantes. Mas o que o Motolama tem a ver com isso? O problema é que nosso negócio é andar de moto. E no inverno isso fica complicado. Só para ter uma ideia, no fim de semana passado eu fui no Bike Fest em São Lourenço. E na volta estava muito frio. Mas como se proteger do frio sem ficar parecendo uma múmia toda enfaixada? Esse é o nosso assunto de hoje. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Mas antes de resolver seu problema de frio, verifique se você já está inscrito no canal, aperte o botão do like sem tremer, com força, e compartilhe esse vídeo com todos aqueles que gostam de andar de moto no frio. Mas voltando ao que eu estava contando, antes da vinheta interromper, quando saímos de São Lourenço, lá por umas 5h30 mais ou menos, não estava tão frio. Mas ao longo da estrada, a temperatura caiu muito. Aí fica aquela história, tá quase chegando, não vale a pena parar. Quase congelei, mas isso serviu de lição. Eu sabia que ia esfriar, então por que eu não coloquei a roupa de frio? Daí tiramos a regra número 1. Se acha que vai esfriar, se prepare. Não deixe para depois. Depois que a hipotermia bater, nada resolve. E o que é pior, muitas vezes saímos e esquecemos de levar o kit de frio. No final do vídeo, eu vou ensinar algumas gambiarras para se proteger do frio. Mas então, qual é a roupa de frio ideal? Não existe uma roupa de frio ideal. O que existe é uma forma certa de se vestir para o frio. Uma única roupa ideal seria um negócio tão grosso e pesado que para andar de moto com aquilo ali ia ser muito complicado, muito difícil. E então como é que faz? Haha, aí vem a técnica das camadas. Isso consiste em usar várias camadas finas, de forma que cada um forneça um tipo de proteção específica. Basicamente são 3 camadas. A primeira é a que fica junto à pele e te mantém seco, sem suor. A segunda é aquela que te aquece. E a terceira é a que te protege dos elementos, da chuva e do vento. Deixa eu explicar melhor. A primeira camada, que é a que fica mais junto à pele, deve-se usar um tecido do tipo dry fit. A principal característica desse tecido esportivo é que ele não retém líquidos, como o suor, por exemplo. Ao invés disso, o líquido se espalha pelo tecido, facilitando a absorção em contato com o ar e, por conseguinte, evapora rapidamente. E isso é diferente do algodão das camisetas tradicionais que absorvem a umidade. Esse tecido dry fit ele tem a grande vantagem de ser bastante fino, sendo ótimo para usar por baixo. E o trem ainda tem propriedades antibacterianas, evitando o mau cheiro. Esse tipo de tecido já está tão difundido que já inclusive existem ceroulas e meias, além de camisetas, é claro, feitas em dry fit. Tudo com foco esportivo. E ainda tem uns outros tecidos, tipo dry fit, que é o lã merino. A lã merino é um tipo de lã produzida por um carneiro que só tem lá na Espanha, não sei o quê, mas esse carneiro está bem difundido e no mundo todo você encontra esse tipo de lã. A vantagem desse tipo de lã é que os fios dela são muito finos e não absorvem umidade. Além de ser também antibacteriano, não dando suvaqueira nem chulé. Para viajar de moto, onde a quantidade e o volume de bagagem faz muita diferença, esses tecidos tipo dry fit e lã merino são ótimos porque eles não ocupam muito espaço na bagagem e com a vantagem, como eles são antibacterianos,
você não precisa de lavar ele toda hora. Você pode usar uma camiseta ou uma cirola por alguns dias sem ficar com um cheiro muito forte. Bom, isso resolve a primeira camada. Vamos passar para a segunda camada, que é aquela que te aquece. É a camada intermediária, onde você poderá variar a espessura do tecido em função do frio que está lá fora. Aqui pode-se usar um moletom, feito com fibras sintéticas tipo fleece, ou outro qualquer que seja bastante confortável. O ideal é que tenha ou zíper, fechecler, para poder abrir e regular a temperatura se ficar muito quente com ele fechado. Nesta camada, não precisa ser muito fino, mas também não convém ser muito grosso. Lembre-se, vai levar um casaco por fora ainda. E como essa camada tem a função de isolação térmica, ela não precisa ser à prova d'água. Isso vai ficar por conta da camada externa. A segunda camada também vale para as pernas. Existem vários tipos de calça de moletom com várias espessuras. E esse lance da espessura é importante porque, lembra-se, você ainda vai botar uma calça por cima disso tudo. E finalmente vem a camada mais externa, que é aquela que te protege do vento e da chuva. Aqui pode ser um desses casacos de moto que seguram bem contra o vento. Alguns até seguram bem contra a chuva também. Esses casacos devem ser um pouco folgados para você poder vestir por cima de duas camadas já existentes. Os de couro também funcionam bem para o frio, mas na chuva eles tendem a ficar encharcados. Para você não ter que comprar um casaco mais caro, que teoricamente segura melhor a chuva, você pode carregar junto um kit de chuva, dessas capas que motoboy usa. Aí no caso da chuva, veste ele por cima de tudo. Ele vai te proteger do vento e da chuva. Mas o ideal mesmo são os casacos específicos para moto. Alguns têm forro removível que permite usar o mesmo casaco tanto no inverno quanto no verão. Além do que, alguns ainda têm umas aberturas especiais para entrar a ventilação. E aqui vai uma opinião pessoal minha. Eu prefiro os casacos mais longos que passam bem abaixo da cintura do que as tradicionais jaquetas, principalmente para os mais cheinhos. A jaqueta, como ela fica bem na cintura, quando você senta na moto, a barriga tende a dobrar por cima, criando um lugar para entrar água. Os casacos mais compridos não fazem isso. Mas ainda não resolveu totalmente o frio. Ainda falta esquentar as mãos, os pés e a cabeça. Como sabe, as extremidades são as partes mais críticas para perder calor corporal. O corpo tende a diminuir a circulação nas extremidades para manter o calor nos órgãos internos. Até porque uma das coisas que ajuda a manter o calor do corpo é a gordura, e nas mãos e nos pés não tem tanta gordura. Então como faz? Falando por mim, minhas mãos ficam geladas no inverno. Nós temos 3 ótimas opções para manter as mãos quentes, além da óbvia utilização de 2 luvas. Não 2 luvas, uma em cada mão, uma luva por cima da outra, 2. São 4 luvas. A primeira é a mais simples. São as luvas de guidon. Elas ficam por fora de todos os comandos, não atrapalhando em nada. E elas normalmente são à prova d'água e mantêm as mãos bastante aquecidas. E você encontra isso com facilidade no Mercado Livre. Mas em sites como, por exemplo, o da Amazon, você encontra essas luvas até com aquecimento interno. E essas luvas de guidon podem ser usadas em conjunto com aquecedor de manoplas. E isso vai ajudar muito a esquentar. Esses aquecedores são vendidos em kit para instalar na moto e não são muito caros. Mas eu imagino que é mais uma coisa para dar defeito na moto. Além de já ter ouvido reclamações do tipo ela só esquenta a palma da mão e os dedos não aquecem. Como nunca usei, fica ouvi dizer. Mas ainda tem mais uma opção ótima, que são as luvas aquecidas. Elas são recarregáveis e funcionam bem sem ter que mexer no elétrico da moto. Mas tanto a luva aquecida quanto a manopla aquecida funcionam melhor com a luva de guidon. Ela ajuda a manter o microclima ali dentro, mantendo as mãos mais aquecidas. E de brinde ainda protege da chuva. E o pé? O pé também tem várias soluções. A primeira, mais óbvia, são 2 meias. Mais uma vez eu repito, 2 meias em cada pé. Sendo que o ideal é que a primeira, a que está em contato com o pé, seja de dry fit, fina e não absorve umidade. O pé tende a suar no frio, e isso pode acelerar a hipotermia. Por isso, usar meia dry fit. E eu não tenho patrocínio de nenhuma empresa que fabrica dry fit.
E é claro, existem meias aquecidas, do mesmo jeito que as luvas. E também funcionam com bateria recarregável. E só um lembrete, quem usa coturno para andar de moto, lembra que os furinhos do cadastro do coturno são um lugar ideal para entrar água. E finalmente, para a cabeça, temos a tradicional balaclava. Só lembra que a balaclava não pode ser muito grossa, porque o capacete ainda vai entrar por cima. E ainda assim, se o capacete ficar apertado, a solução é a bandana, que é isso aqui que eu estou usando, olha. Que protege o nariz e a boca sem apertar a região do capacete. E finalmente, temos a seção gambiarra. Vamos por etapas. Até a gambiarra tem técnica. Se a chuva te pegou de repente e obviamente esqueceu a capa de chuva, uma grande solução é o clássico saco plástico. A técnica é simples. Recorta o furo da cabeça, o furo dos braços e voilá. Para proteger a mão, você pode usar uma dessas luvas, igual aquelas que você usa para lavar a louça, para conseguir o alvará para andar de moto? Pois é, igual aquelas. Você compra uma folgada, de forma que você possa colocar por cima da sua luva normal, e você vai ter uma luva seca e quente. E se não foi a chuva e foi o frio que te pegou desprevenido, a solução é simples. Junta um monte de jornal, amassa as folhas, coloca por dentro da camisa ou do casaco, isso vai criar uma camada que vai te isolar do frio. E para os pés? Outra solução com o clássico saco plástico. Arruma um saco plástico, coloca ele por cima da meia e veste a bota. E voilá! Mas o certo mesmo é andar preparado para o frio. Leve alguma coisa que possa te aquecer, mesmo que não esteja tão frio. Se você usa um baú, um moletom bem dobradinho no fundo do baú não incomoda em nada. E vai quebrar um galhão quando o frio apertar. Eu só sei que andar de moto no inverno é tudo de bom. Só não pode vacilar com equipamento. Aproveita o inverno, um abraço e até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa vai passando